de serviço, depois os dons de sinais, né? E dentro dos dons de sinais a gente vai tirar uma aula específica para falar sobre dons de língua, sobre um ponto específico sobre dom de língua. A gente vai abordar alguma coisa sobre dons de línguas quando falar de dons de sinais, mas eu vou separar uma aula específica para a gente tratar sobre esse tema. E vai ser a última aula lá, tá? Fazer igual série, filme, programa de TV, né? Ficar arrastando o assunto mais polêmico para o final, né? Para você manter a sua atenção. Mas a gente vai por blocos a partir dessa semana. A gente vai hoje entender quais são os princípios e os objetivos gerais dos dons. Depois a gente passa para falar do bloco de dons de ensinos, semana que vem. Depois, dons de serviço, dons de sinais e dom de língua também. Aí a gente finaliza lá falando sobre como identificar o seu dom, como é que você pode perceber como é que qual é o dom que o Espírito Santo tem lhe concedido, como é que você pode servir na igreja através do seu dom. Aí eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. A gente vai fazer uma leitura rápida dele. Tá? Na verdade, o nosso texto básico, o nosso alvo, como eu disse hoje, é conhecer os princípios básicos para a doutrina dos dons espirituais. A gente está estudando a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem distribui os dons de acordo com a sua vontade. A gente vai ver isso ao longo do tema da aula. A gente já viu a relação do Espírito Santo com as Escrituras, já viu a relação do Espírito Santo com a igreja, já viu a relação do Espírito Santo com o ministério do Filho, com o ministério da igreja propriamente dito. A gente já fez uma série de departamentalizações do estudo da pessoa do Espírito, então está bem robusto já as camadas de sustentação do nosso entendimento do tema. E hoje a gente vai adentrar nesse tema específico da questão dos dons. A gente vai falar também um pouco sobre os princípios gerais, os objetivos dos dons dentro dos textos bíblicos, dos 4 textos principais neotestamentários que falam sobre dons do Espírito Santo. A gente vai ver como eles convergem para um mesmo propósito. A gente vai falar das linhas de pensamento sobre os dons. A gente vai falar de 2 grandes blocos, mas eu vou depois explicar que esses blocos também se subdividem em blocos menores, né? E às vezes até há uma convergência entre um e outro. E a gente vai também apresentar ali algumas perspectivas sobre os dons espirituais na atualidade. Tá? Então eu vou convidar você a abrir em 1 Coríntios capítulo 12. Tá? Eu vou fazer uma leitura inicial com você. Deixa eu abrir aqui. Coríntios 12. Esse é o texto mais conhecido do texto bíblico que fala sobre dons, né? Porque o apóstolo Paulo investe um tempo significativo no tratamento da questão, porque é o problema principal da igreja de Corinto, né? Ali da primeira carta, né? A segunda carta tem outros temas que ele está debatendo, está tratando com a igreja, mas na primeira carta, a principal questão é uma igreja que tem todos os dons, mas se comporta de maneira infantil, e por isso há uma série de problemas, né? E aí o apóstolo Paulo precisa escrever à igreja sobre os dons, como é que esses dons devem ser utilizados. O bloco mesmo, né, de estudo é o capítulo 12, 13 e 14. A gente vai focar primeiramente só no 12 aqui, para não ter que ler os 3 capítulos todos, ou fazer um estudo sobre os 3 capítulos, porque a gente vai diluir isso no restante da lição. Mas o ponto é que há uma linha de raciocínio do apóstolo Paulo entre o capítulo 12, 13 e 14. Ele abre o capítulo 12 explicando os dons, tanto é que ele vai dizer exatamente isso no começo, a respeito dos dons espirituais, não quero que os irmãos que sejais ignorantes. Então, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais, por isso eu vou explicar a vocês como utilizar corretamente, como lidar corretamente com os dons espirituais. Tá? E aí ele vai tratar desse tema. E esse é um ponto importante porque, de uma maneira geral, nós não podemos ser ignorantes em relação aos dons espirituais. Porque, como nós vamos ver no restante da lição,
os dons são primordiais para o desenvolvimento da igreja. A igreja se desenvolve por intermédio dos dons. Tá? Esse é um dos princípios que a gente vai trabalhar nessa manhã. Tá? O crescimento da igreja está atrelado ao bom uso, ao desenvolvimento e à boa aplicação dos dons espirituais. Então, é necessário que a igreja entenda os dons espirituais para que a gente possa compreender os seus objetivos e, obviamente, tirar o melhor proveito deles. Então, o apóstolo Paulo explica ali, no início do capítulo 12, o que é os dons espirituais, como eles funcionam, como o Espírito Santo distribui esses dons. Depois, no capítulo 13, ele faz uma espécie de intervalo de raciocínio, né? Ele abre um parêntese, ele diz, olha, eu vou falar a vocês agora sobre um caminho melhor, tá? Ou seja, existe uma forma melhor de lidar com essas questões, e aí ele trata do amor como sendo o ambiente onde os dons têm valor, têm sentido, têm utilidade. Fora desse ambiente, os dons perdem a sua utilidade, não contribuem para o crescimento da igreja, pelo contrário, contribuem para vamos dizer, para a divisão da igreja. Tá? E aí é um ponto bastante interessante. Aí é uma questão para um dia. Nós já passamos pela primeira carta e segunda carta aos Coríntios, mas obviamente em algum outro momento nós retornaremos a ela. Mas dentro da teologia bíblica, do estudo da carta específica, é bastante interessante você perceber que a igreja aos Coríntios é uma igreja problemática, mas é uma igreja cheia de dons. Tá? É uma igreja que tem todos os dons. Tá? Então fica meio que implícito que o Espírito Santo distribui dons, mas ele não necessariamente leva em consideração, vamos dizer assim, o empenho, a qualidade, o desenvolvimento, a maturidade dos membros da igreja. Ele leva em consideração mais a necessidade da igreja para o desenvolvimento e parece que há uma necessidade do crente entender que ele precisa aprender a amadurecer usando os dons que está recebendo. Não é assim, eu amadureço para receber os dons, mas eu recebo os dons e na medida que eu aprendo a lidar com os dons, eu amadureço também. Tá? Então é interessante isso, mas isso é apenas um breve comentário aqui, porque aí ele trata no capítulo 13 do amor, como sendo esse ambiente onde os dons devem ser exercidos, e aí ele volta no capítulo 14 para fechar o debate sobre dons, para dar as últimas orientações, as últimas explicações. Então, o ideal é que você leia os 3 capítulos juntos. A gente vai iniciar apenas o capítulo 12, apenas porque é introdutório, e aqui já tem os elementos necessários para a gente compreender o princípio e quais são os objetivos dos dons. Então, a partir do verso 2, o que ele vai nos dizer? Tá? Eu já li o verso 1, verso 2. Sabeis que ainda quando gentios ereis induzidos e levados para os ídolos do mundo. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito Santo, pode dizer maldito seja Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, aqui ele estabelece uma relação na pneumatologia da carta aos Coríntios, tá? Nesse estudo da pessoa do Espírito da carta aos Coríntios, ele deixa claro que a conversão é uma ação do Espírito Santo, por isso o indivíduo consegue glorificar a Jesus mediante o Espírito. Só mediante o Espírito Santo é que alguém de fato glorifica a Jesus. Em Jesus, ou melhor, no Espírito, ninguém pode dizer que Jesus seja maldito. E aí ele vai começar a tratar da questão dos dons a partir do verso seguinte. Ele vai dizer, olha, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele deixa claro que existe uma diversidade de dons. E esse é um ponto interessante a gente entender, porque a gente gosta de listar os dons. Há, de fato, algumas listas de dons do texto bíblico, mas não me parece, e nem é fechado entre teólogos ou estudiosos, a ideia de que essa lista seja uma lista fechada, que ela seja uma lista fixa. Tá? Aparentemente, é uma lista aberta, tá? E que os estudiosos vão dividir em grupos, como eu comentei lá nisso, que é os grupos que a gente vai dividir, os dons de ensino, os dons de serviço e os dons de sinais. Dentre esses dons, tá? Dom de serviço, dom de ensino, dom de sinais, dentro desse grupo, você tem ali uma diversidade de outros dons que vão sendo elencados. Tá? E aí ele continua, no verso 5, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui o ponto do apóstolo é dizer o seguinte, olha, embora você tenha uma diversidade, eles não provêm de fontes distintas, eles vêm da mesma fonte. Tá? Então, eu não posso dizer que estou agindo pelo Espírito se eu estou agindo contra o meu irmão. Tá?
ou se eu estou agindo de maneira contraditória ao que o meu irmão está fazendo também pelo Espírito. O Espírito não é contraditório, o Espírito é um só. Tá? E é aqui que ele vai dizer que Deus é Deus de paz, Deus de não confusão. Ao longo do texto de Coríntios é que ele vai dizer isso. Por quê? Porque na igreja aos Coríntios estava tendo algum tipo de debate, algum tipo de situação de confusão entre os irmãos por conta dessa diversidade de dons e do mau uso deles. Aí ele continua. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Então, ele está dizendo, as pessoas realizam as tarefas de maneiras distintas, mas todas realizam pelo mesmo Deus, pela ação do mesmo Deus. Aqui o que ele está deixando claro nesses 3 versos é, embora você tenha uma multiplicidade de manifestações de dons espirituais, tudo provém da mesma fonte. Tá? Então, eles têm que convergir de alguma forma, eles têm que conversar de alguma forma. Tá? Continuando, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. E aqui ele começa a estabelecer os princípios dos dons e das manifestações do Espírito Santo. O primeiro benefício que você precisa entender, a gente vai guardar isso ao longo da lição, é que os dons servem para o benefício comum da igreja. Não é o benefício individual, é benefício comum. Tá? Então, todo dom serve ao corpo como um todo. Ele não serve ao indivíduo especificamente, ao indivíduo individualmente. Tá? E aqui me perdoe pelo pleonasmo, mas o que eu quero deixar claro é que ninguém recebe um dom para se alimentar a si mesmo. Tá? O dom vem para o indivíduo, obviamente a pessoa é abençoada com o uso dos dons, mas o propósito do dom é abençoar a igreja, é alimentar a igreja, desenvolver a igreja, é o benefício comum da igreja. Verso 8, porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Então ele deixa claro que essas distinções é para que a igreja seja mutuamente abençoada. Então, para um é dado um benefício, é dado um dom, tá? Esse dom é para sabedoria, para o outro é dado uma palavra de entendimento, palavra de conhecimento, e assim a igreja vai sendo, por diversas fontes, alimentada e de diversas maneiras ela vai sendo desenvolvida. Aí ele continua, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, tá? E aí dentro do debate coríntio que a fé, essa fé que o apóstolo Paulo está falando, não é a fé salvífica, porque a fé salvífica, embora seja um dom de Deus, como ele mesmo, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, essa fé aqui é a fé mais voltada a uma resiliência diante de dificuldades maiores. Há irmãos que comungam de uma força maior espiritual para enfrentar situações. Essa fé é uma fé oriunda de um dom específico, tá? São pessoas mais fervorosas. E aí, nesse sentido, você tem algumas explicações, o texto vai caminhar nesse sentido. Agora, a fé para a salvação é um dom dado a todos. Todos os que chegaram à salvação chegaram porque receberam a fé infundida pelo Espírito Santo, ao nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e assim o indivíduo consegue confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ninguém chega à fé sozinho, todos chegam à fé por intermédio da ação do Espírito Santo. Ninguém se converte sozinho, todo mundo é convertido pelo Espírito Santo. Todo mundo é convencido por uma atuação sobrenatural do Espírito Santo de que você é pecador e necessita confessar Jesus Cristo, depositar nele fé. Essa ação espiritual é um dom de Deus, tá? Então todos nós recebemos esse dom, o dom da fé para a salvação. Todos os crentes, os convertidos, aqueles que fazem parte do corpo de Deus, tá? Do corpo de Cristo. Então, nesse sentido, ele continua dizendo, a outro, pelo mesmo Espírito, é dado dom de curar. E aí ele vai falar aqui dos dons de sinais, né? A outros a realização de milagres, a outros profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Aí ele termina, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo. Assim também acontece com a relação de Cristo. Aí ele usa a analogia, que é bastante conhecida, a analogia do corpo, dando a ideia de que cada dom é como se cada dom representasse um membro do corpo. Então, o indivíduo tem o dom de curar, então ele se representaria a mão. O indivíduo tem o dom de
de discernir espíritos, ele representa a mão esquerda, uma mão direita, um pé direito, o pé esquerdo, a perna, e aí se você adentrar em toda a anatomia do corpo, você pode distribuir em diversas etapas. O ponto aqui não é tentar fazer uma classificação de qual dom é qual parte do corpo. A ideia aqui que o apóstolo quer deixar claro é o seguinte, olha, os dons compõem a igreja, como os membros de um corpo compõem o indivíduo. Tá? Então, nesse processo dos dons comporem a igreja, o corpo consegue se desenvolver. Então, se eu tenho pé direito e tenho pé esquerdo, eu ando melhor. Se eu tenho mão direita e mão esquerda, eu me movimento melhor. Se eu tenho todos os membros do corpo, eu me desenvolvo, eu ando, eu faço as coisas com mais facilidade. Agora, se eu só tenho um pé, eu vou andar com mais dificuldade. Se eu só tenho uma mão, eu vou andar com mais dificuldade. Se eu não tenho a língua, eu não consigo me comunicar direito. A ideia aqui é essa, tá? Não é tentar fazer uma espécie de cruzamento, qual é o dom que representa a parte do corpo, né? Porque às vezes as pessoas gostam de fazer isso, tipo, o evangelista é os pés, porque levam a igreja à frente, o profeta é a língua, porque... Então, essa não é a preocupação do apóstolo. A preocupação é dizer o seguinte, assim como um corpo tem diversos membros e assim ele consegue ser corpo, a igreja tem diversos dons e assim ela consegue ser igreja. Tá? E aqui é um ponto importante já de todo esse estudo sobre o Espírito Santo e especialmente sobre os dons, que a igreja precisa aprender. A igreja moderna precisa aprender, precisa guardar isso na mente. Não existe igreja sem dons. Tá? Não existe igreja sem dons e não existe crente sem dom. Tá? Então, isso é algo que o crente precisa entender. Eu preciso descobrir qual é o meu dom. A gente vai ver isso mais para frente, lá para as últimas lições. Tá? Mas essa ideia de que, não, eu não tenho nenhum dom, isso é fruto de uma, como é que eu posso dizer? De uma formatação que a gente foi dando às igrejas, onde aparentemente os dons estão concentrados em dois grupos de pessoas. Aqueles que conseguem falar em público e aqueles que conseguem cantar em público. Então, se eu não sei cantar, não sei tocar, eu não tenho nenhum dom. Se eu também não sei pregar, eu também não tenho nenhum dom. Tá? E aí tem a sensação de que então eu sou apenas um mero participante sem nenhuma função nesse corpo. Essa ideia não existe. Tá? Dentro do texto bíblico, dentro da interpretação bíblica, dentro do contexto do que é apresentado sobre os dons espirituais, é muito claro que os dons estão espalhados a todos. E aí aqui é porque a gente focou nesses dons específicos, né? O dom de pregação, ou o dom de profecia, no sentido do pregador. E a gente vai falar sobre talentos também, a gente vai fazer uma distinção ao longo da aula entre talentos e dons. Né? Não é a mesma coisa, já adianto. Tá? Mas o ponto é que a gente focou em algumas coisas específicas aqui, e esqueceu que a maioria dos dons, eles estão espalhados no serviço. A maioria deles são espalhados no serviço. E o serviço é mútuo. Tá? A gente vai ver isso ao longo das lições. Tá? Mas continuando aqui. Aí ele vai, pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, sou mão e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará ele de ser do corpo. E aqui é a ideia de que você foi capacitado com um dom. O Espírito Santo olha para você e, por uma soberania, sabedoria, como é que eu digo, uma capacidade divina de Deus de analisar você por completo, ele diz assim, para você eu quero que você atue nisso, eu vou lhe capacitar para tanto. E aí o que o apóstolo está dizendo, olha, se Deus te capacitou para tal coisa, é bom que você faça tal coisa. Tá? Então não adianta eu ser mão e querer ser pé, tá? Porque a mão não consegue fazer as vezes do pé, e o pé não consegue fazer as vezes da mão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se você foi chamado para ser mão, seja mão. Se você foi capacitado para ser pé, seja pé. Tá? Se você foi capacitado para ser, sei lá, dedinho mindinho, seja dedinho mindinho. Tá? Essa é a ideia aqui. Tá? A ideia aqui não é você dizer que há uma espécie de batalha, ou o que ele vai descrever mais para frente, vai dizer, olha, não há uma escala do tipo,
os dons melhores, então são mais proeminentes, eu preciso deles. Embora ele vai dizer bem claramente que a gente pode buscar os melhores dons. E a gente vai ver isso ao longo também das lições. Tá? Mas a ideia aqui é que você foi capacitado para alguma coisa, exerça a atividade que Deus está lhe capacitando para fazer. Aí ele diz, se a orelha disser não sou o olho e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. E aí ele continua, se o corpo todo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Aí ele vai dizendo da necessidade dessa interdependência dos membros para que o corpo inteiro cresça. Então, uma igreja precisa de pessoas capacitadas com dons de ensino, precisa de pessoas capacitadas com dons de serviço, precisa de pessoas capacitadas com dons de sinais. A gente vai até discutir isso mais para o final. Mas o fato é que uma igreja precisa de pessoas com todos os dons. Tá? Ou melhor, precisa de várias pessoas onde esses dons estejam sendo espalhados. Não uma pessoa com todos os dons, mas de pessoas que recebam do Espírito Santo todos os dons para que a igreja se desenvolva. E se todos fossem só um membro, onde estaria o corpo? Tá? E aí a ideia aqui por trás de todo o debate é essa demanda pela interdependência. Tá? O corpo precisa ser interdependente. O pastor, por mais que ele tenha alguns dons, ele não é independente, ele precisa dos demais membros da igreja com seus outros dons. Os irmãos que recebem algum tipo de dom precisam dos outros irmãos que recebem outros dons. A ideia aqui é essa. Tá? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Tá? Tem a ideia de que não dá para ser sozinho. Essa história, aí daí vem alguns debates, aqui apenas um parênteses. Esse é um dos temas, é um dos textos que fundamenta, ou melhor, que desconstrói toda a ideia de que dá para ser igreja sozinho. Não dá para ser igreja sozinho, tá? Essa história de igreja em casa, igreja sozinho. Não igreja em casa no sentido da igreja se reunir numa casa, tá? Isso é um outro debate, tá? Aí que eu digo igreja em casa é o seguinte, é o indivíduo que diz, não, eu não preciso congregar em uma igreja, eu sou igreja em casa. Não, meu irmão, você não é igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Biblicamente falando, é insustentável a ideia de que alguém pode ser crente sozinho. Tá? É insustentável a ideia. Você foi chamado para fazer parte de um corpo. Se você não estiver integrado a um corpo, você não é parte do corpo. Tá? Você não é parte do corpo. Isso a gente precisa começar a ser mais enfáticos nisso, porque esse movimento de insatisfeitos com a igreja, que começam a denegrir a igreja e acham que podem ser igreja sozinhos em casa, ah, não, mas eu sou igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Uma coisa é o Espírito Santo habitar em você, outra coisa é você ser igreja, tá? É óbvio que ao habitar o Espírito Santo em você, você é chamado para integrar uma igreja. Mas o fato do Espírito Santo habitar em você, isso não significa que você está isolado do mundo ou que você pode viver isoladamente do mundo. Você precisa estar ligado ao corpo, tá? Membro desligado do corpo morre de inanição, tá? Não se desenvolve. Todo crente precisa estar ligado a um corpo. Porque foi para isso que Deus criou a igreja. Porque senão era mais fácil que à medida que a gente vai se convertendo, Deus vai chamando a gente para o céu. Entendeu? Porque se estar com Cristo é melhor do que estar aqui, tá? Como o apóstolo Paulo mesmo vai defender, ele vai dizer, olha, para mim é melhor estar com Cristo. Mas, por amor aos irmãos e por amor às bênçãos que eu tenho para compartilhar com os irmãos e que os irmãos têm para compartilhar comigo, eu ainda permaneço aqui. Entendeu? Ligado ao corpo, andando com o corpo, caminhando com o corpo. Porque senão era mais fácil, à medida que a gente se converte, pedir Deus, Deus me leva, porque eu não tenho mais o que fazer aqui. Esta realidade não produz para mim absolutamente nada que seja melhor do que a realidade de estar com Cristo. Tá? Por mais que o tempo presente seja bom, por mais que a comunhão com os nossos parentes, amigos, familiares seja maravilhoso, tá? Essas coisas não se comparam com a comunhão com o próprio Deus eternamente. Então, nesse sentido, é por isso que o apóstolo Paulo diz, para mim é melhor estar com Cristo. Tá? Porque, de fato, é melhor você estar fisicamente, eternamente com Cristo, do que permanecer aqui. Mas porque Deus quis trabalhar dessa forma, porque há uma bênção especial para o seu povo na integração com o corpo, há uma maneira de nós irmos aprendendo já nesse tempo presente, vivenciar as coisas do tempo futuro e sinalizando ao mundo, por meio do tempo presente, os elementos do tempo vindouro,
tá? Na convivência da igreja, Deus nos chama a ser igreja, a permanecer igreja, a estar com a igreja, caminhando com a igreja. Então, essa ideia do crente isolado, tá? Não se sustenta, biblicamente falando, é insustentável. Por isso, você, como membro de uma igreja, você precisa também estar solidificado nessa compreensão para ir rebatendo esses argumentos. Porque, às vezes, os argumentos fazem algum sentido. Porque a pessoa diz, mas a igreja, as pessoas, a gente vai se frustrar, porque o líder fez isso, ou o outro fez aquilo, o pastor fez aquilo outro, o irmão me disse isso, a irmã falou isso, tem fofoca, tem não sei o quê, e blá, blá, blá. Gente, é óbvio, em todo ambiente onde tem pessoas, você vai ter problemas, tá? Problemas de comunhão, de relacionamento, entendeu? E é da natureza do ser humano, na medida que a gente anda junto, ter desentendimentos. Mas isso não justifica a ideia de você ser crente sozinho, tá? Não há fundamento bíblico. Às vezes até me cansa, quando eu vejo essas argumentações, esses debates na internet, eu tenho até vontade de contribuir, mas aí me cansa porque, assim, as contra-argumentações são muito infantis, é do tipo, os pastores vão falhar. Eu sei, ok, eu concordo, pastores em algum momento vão falhar. Mas daí a igreja precisa corrigir o pastor, entendeu? Esse é o ponto, é simples, entendeu? Uma igreja estruturada, bem solidificada, com uma boa liderança, com uma boa estrutura de líderes biblicamente forjados, tem plena capacidade de chegar. Pastor, o senhor está errado, então vamos enquadrar aqui, ou se você ajeita, ou deixa o púlpito, porque a gente vai colocar alguém que de fato queira caminhar. E a vida é assim, tá? A vida na igreja é assim, tá? A gente trabalha para que a igreja seja melhor cada vez, os membros sejam cada vez mais afiados, no sentido de serem membros moldados à imagem e semelhança de Jesus, mas volta e meia alguém vai resvalar, alguém vai cometer alguma falha, a gente corrige em amor, a gente admoesta, a gente administra, a gente vai levando a situação e vai desenvolvendo a igreja, tá? Essa ideia de achar uma igreja perfeita, onde tudo acontece certinho, todo mundo é bom, todo mundo é perfeito, isso não existe, só no céu, tá? Quando Cristo voltar, aí sim nós estaremos em um ambiente de plena perfeição. Enquanto isso, nós estamos sendo moldados, lapidados, tá? Estruturados à imagem e semelhança de Jesus. Tá? Então, significa que você sempre vai ter uma arestazinha para ser corrigida ali por ação de Deus, ação de Cristo e do Espírito Santo. E aí ele finaliza, já indo para os últimos versos, e os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra, e os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. O que ele está dizendo aqui é exatamente isso, como a gente trata o corpo, tá? Aquelas partes íntimas, a gente protege mais do que as outras partes, tá? Então a ideia aqui é que o que é mais aparentemente mais fraco, você dá proteção, você estrutura, você ambienta para que isso não se desenvolva, não se sinta menor, tá? E ao mesmo tempo que você faz um paralelo com o corpo. Aí ele continua. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E aqui, olha só, de novo, tá? Volta aqui a ideia corporativa, tá? Vocês, a igreja é o corpo de Cristo. Você, individualmente, não é corpo de Cristo. Você é parte do corpo, tá? Então, entenda aqui a separação que o apóstolo está fazendo. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo, eu sou parte do corpo. Tá? Eu sou um elemento desse corpo. Então, se eu não sou o corpo de Cristo sozinho, eu não posso caminhar sozinho. Tá? Eu preciso estar acompanhado do restante do corpo. Tá? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ó, ninguém é crente sozinho, você é crente inserido no corpo. Tá? Eu sei que às vezes você pode ter dificuldade. Pastor, eu estou numa cidade, numa região que não tem uma igreja bíblica, só tem igreja maluca por aqui, só das teologias incompreensíveis. Tá?
ore, porque eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo há de lhe encaminhar para uma igreja que tenha capacidade de lhe atender e de auxiliar. Não é do interesse do Espírito Santo que os seus fiquem por aí isolados, perdidos. Tá? Ele vai mover o que for necessário, nem que ele tenha que converter uma igreja inteira, tá? Para que você possa se desenvolver como parte do corpo. Tá? Então, assim, nem que ele precise fazer um movimento inteiro numa igreja de restauração, de pensamento teológico, de revisão de posicionamentos. Obrigado, meu irmão. Nem que ele tenha que fazer tudo isso para que você não fique sozinho. Tá? E aí, obviamente, congregar via YouTube não é a mesma coisa. Tá? A gente grava, a gente pensa nos irmãos que por alguma contingência não possam participar, mas assistir culto pelo YouTube não é a mesma coisa. Participar do culto, até mesmo mecanicamente, não é a mesma coisa. Tá? O tempo de resposta é diferente, a ambientação é diferente, a concentração é diferente. Por isso que sempre quando eu vou orar aqui, eu oro para que os meus irmãos que estejam assistindo via internet não se dispersem, porque a facilidade de dispersão é maior. Entendeu? É um clique. Você está ali no YouTube, aí tem um alerta de alguma coisa. Você está no celular, aparece um alerta de uma mensagem de WhatsApp. Aí você resolve, não, vou ver rapidinho. Aí daqui a pouco, quando você viu, você já divagou para outros assuntos, já perdeu a linha do raciocínio. Então, é uma ferramenta para nos ajudar, mas não substitui. Tá? Continuando. Na igreja de Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, depois os que socorrem e os que administram e os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, todos realizam milagres, todos têm dons de curar, falam todos em línguas, todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons, e agora vos mostrarei um caminho superior. E aí ele passa para o capítulo 13, onde ele vai falar desse caminho do amor como o ambiente onde os dons são exercidos. Tá? Mas, de uma maneira geral, nós vamos agora sim voltar aqui à lição. Nós terminamos de ler o texto, a gente já adiantou bastante coisa do que a gente vai falar ao longo da lição, mas, de uma maneira geral, o que nós precisamos guardar sobre o objetivo dos dons? Tá? O nosso objetivo nessa manhã é nós estudarmos sobre os princípios gerais dos dons. Tá? Agora sim. Conhecer os princípios básicos para a doutrina dos dons espirituais. E aí, os dons estão intimamente ligados com o crescimento da igreja. Tá? Então, o crescimento da igreja é o meio, vamos dizer assim, é a razão pela qual Deus decidiu trabalhar dividindo dons ao seu povo. Dom não é superpoder de crente. Tá? Às vezes a gente tem a sensação de que dom é uma espécie de superpoder de crente. Aí eu me converto, aí eu recebo esse poder sobrenatural. Os dons são desenvolvidos na igreja, são distribuídos, porque Deus deseja que a sua igreja se desenvolva, ela cresça. Para que a igreja, que é um corpo sobrenatural, se desenvolva, Deus capacita sobrenaturalmente o seu povo para desenvolver a igreja. Tá? Então, a igreja que foi iniciada pelo Espírito Santo, ela também é desenvolvida pelo Espírito Santo. Então, a igreja começa com o derramar do Espírito Santo no Pentecostes. É ali que é o nascedor da igreja. Ainda que a gente possa fazer algumas leituras de uma proto-igreja veterotestamentária, ou de algum conceito, ou do próprio Cristo mesmo falando, quando fala a Pedro, né, sobre tu és pedra, e sobre essa pedra, né, na cada declaração dele, eu edificarei a minha igreja, né? O nascedouro, né, vamos dizer, a data de nascimento da igreja é o Pentecostes. Tá? É ali que a igreja inicia, porque o Espírito Santo desce, e aí, por que a gente marca o Pentecostes? Porque até então, a igreja é a comunhão daqueles que confessam Jesus Cristo. Mas no Pentecostes, a igreja ganha um propósito. Qual é o propósito? Anunciar ao mundo o Cristo que veio até nós. Então, o propósito da igreja é esse. A igreja precisa expandir, ela precisa ir além de suas fronteiras, ir além da sua própria circunscrição ali inicial. Então, o crescimento da igreja, ele é fruto do sinergismo entre a ação humana e a operação divina. Deus escolheu desenvolver a igreja
através de um sinergismo. Sinergismo é duas forças em conjunto, né? Sinérgicas, né? Então são duas ações agindo em conjunto. Monergismo é uma ação só, sinergismo, duas ou mais ações caminhando juntas, né? Trabalhando juntas. Então, como é que a igreja se desenvolve? Ela se desenvolve pela atuação dos homens e das mulheres que compõem ela, tá? Então há um elemento de ação voluntária. Eu busco, eu aprendo, eu leio, eu persevero, né? Então vai lá em Atos, o Lucas vai dizer que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão e nas orações. Então há um elemento ali de ação voluntária da igreja. Nós estamos perseverando nesses propósitos. Então, eu preciso estar junto com meus irmãos, eu preciso estudar a doutrina dos apóstolos, eu preciso orar com meus irmãos, eu preciso partir o pão com meus irmãos, eu preciso estar em comunhão com meus irmãos. Ao mesmo tempo que o próprio texto de Atos vai dizer, ao final desse mesmo verso que eu estou citando, ele vai dizer que e o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos à igreja. Então, o crescimento da igreja é fruto de uma ação do povo de Deus com uma ação sobrenatural e espiritual da igreja. E para que essa sinergia aconteça de maneira salutar e saudável, o Espírito Santo capacita a igreja com dons espirituais. E o propósito dos dons, tá? Eles têm alguns propósitos, mas o propósito primordial, e eu preciso que você guarde isso, esse é o que eu mais quero que você guarde, para entender todos os outros dons e os debates em relação aos dons espirituais que a gente vai ter ao longo das aulas. A função primordial é promover o crescimento da igreja. Dom só tem razão para promover o crescimento da igreja. É para isso que Deus capacitou as pessoas que fazem parte da igreja com dons espirituais para promover o crescimento da igreja. Então, esses dons que são distribuídos na igreja, eles têm o papel de serem a ferramenta pela qual Deus nos molda a imagem de Cristo e promove o evangelho formando novos discípulos. Então, à medida que Deus vai nos moldando a imagem de Jesus Cristo por intermédio dos dons que são distribuídos na igreja, tá? Tanto os dons de fala, os dons de ensino, como os dons de serviço e até mesmo os dons de sinais, se a gente trabalhando com eles também. Nesse princípio, a função deles é ir nos moldando a imagem e semelhança de Cristo, e à medida que nós somos moldados, nós somos catapultados a evangelizar mais pessoas, formar novos discípulos, que serão capacitados com dons juntamente com a igreja, serão também moldados à imagem e semelhança de Jesus, serão catapultados para trazer novos discípulos, e assim você tem esse processo contínuo, tá, de desenvolvimento da igreja, de crescimento da igreja. Tá? Basicamente, a ideia é essa. Junta um grupo de pessoas, elas recebem o Espírito Santo, elas anunciam o Evangelho, pessoas se aglutinam, se agregam, são moldadas à imagem de Jesus, anunciam o Evangelho, trazem novas pessoas, são moldadas à imagem de Jesus, anunciam o Evangelho, e assim a igreja vai crescendo. Essa é a dinâmica do desenvolvimento da igreja. Tá? Daí a ideia de que o crente ele é naturalmente um evangelizador, porque ele recebeu uma boa notícia, ele conta essa boa notícia a novas pessoas, o Espírito Santo converte as pessoas, a gente traz as pessoas para o seio da igreja, na comunhão com o povo, na perseverança da doutrina dos apóstolos, na comunhão com os irmãos, no partir do pão, nós recebemos dons, os dons são usados para nos moldar a imagem de Jesus, nós somos enviados ao mundo, evangelizamos, trazemos novas pessoas, e o ciclo é esse, tá? Não dá para você ter outro ciclo. Quando a igreja fica estagnada, e o grande problema de Coríntio é esse, é uma igreja estagnada, ela recebe os dons, e os dons estão apenas para o serviço interno da igreja, tá? Apenas para a autossatisfação da própria igreja, e aí gera problemas, tá? Aí gera os debates, as discussões quanto à relação do dom de línguas na igreja, e por aí vai. E a gente vai ver isso com mais calma depois. Nos primórdios da igreja, tá, os dons também exerceram algumas outras tarefas. Tá? Quando você olha cronologicamente a história da igreja, especialmente em Atos, aquele que a gente chama de dons de sinais, eles exercem uma função muito específica de confirmar a natureza e a origem divina do evangelho. Então, por isso os apóstolos curam, por isso os apóstolos, por isso apenas uma parte da roupa dos apóstolos é o suficiente para curar alguém ou para expulsar demônios. A própria palavra do apóstolo ali, né, Pedro
Quando encontra aquele paralítico na porta do templo, ele diz, olha, não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho bens, não tenho nem prata, o que eu tenho te digo em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, né? Então, por que os discípulos, especialmente o grupo de apóstolos, e aqui, até mais para frente a gente vai precisar definir exatamente o conceito de apóstolo, tá? Mas esse grupo de primeiros homens que estão diretamente envolvidos ali com a expansão da igreja, esses homens fizeram diversos sinais miraculosos, e esses sinais tinham um propósito: confirmar a origem do evangelho, uma origem divina do evangelho, e confirmar também a natureza da mensagem que aqueles homens estavam anunciando, que é, de fato, a natureza divina, a natureza do reino dos céus sendo implantado. Tá? Então, nesse sentido, os dons, em algum momento, especialmente ali nos primórdios da igreja, exerceram esse papel juntamente com o desenvolvimento da igreja. Mas, desde o início, o propósito primordial é o desenvolvimento da igreja, é o crescimento da igreja. Os dons também servem para anunciar, ou melhor, para preanunciar uma era vindoura, e aqui eles têm uma função que aí permanece mais ao longo da história da igreja, que é, por intermédio dos dons, nós somos brindados com a percepção do que será novos céus e nova terra. Então, quando nos é anunciado as verdades do Evangelho por intermédio daqueles que são capacitados pelo Espírito Santo para nos anunciar as verdades do Evangelho, nossos olhos são abertos para a realidade vindoura. Quando, por intermédio dos dons de cuidado mútuo, de serviço mútuo, nós abençoamos os nossos irmãos e vivemos mais para o próximo do que para nós mesmos, nós já somos brindados com as percepções de novos céus e nova terra. Quando nós somos servidos, ou quando nós servimos uns aos outros e nos percebemos cada vez mais moldados à imagem e semelhança de Jesus, nós percebemos um pouco mais de como será a nossa realidade em novos céus e nova terra. Então, os dons fazem com que a igreja seja esse ambiente, o ambiente onde você tem vamos dizer assim, uma pré-estreia de Novos Céus e Nova Terra. Você tem uma avant-première de Novos Céus e Nova Terra, tá? Uma ideia que você está ali vivenciando aquilo que está guardado para nós em Novos Céus e Nova Terra. Por que nós precisamos dos dons? Porque esses elementos de Novos Céus e Nova Terra, essa fraternidade incondicional, ela não é da nossa natureza, ela é da nova natureza. Por isso, o Espírito Santo precisa nos capacitar sobrenaturalmente para que a gente possa amar uns aos outros em um nível que não é humano, que não é normal. Tá? Um nível de cuidado. Lembra que o texto mesmo vai dizer que quando os cristãos chegam a Roma, ou melhor, quando o cristianismo vai chegando a Roma, os anúncios, os romanos, a liderança de maneira geral, ao conversar entre si, diz assim, olha, aqueles que abalaram o mundo chegaram até nós, né? E aí o texto vai dizer bem assim, eles são aqueles que não apenas se chamam de irmãos, mas se tratam como se irmãos fossem. É o que faz com que indivíduos totalmente distintos um do outro ou com histórias antagônicas se olhem e se digam, esse é meu irmão, eu daria minha vida por ele, assim como eu daria minha vida pelo meu irmão de sangue. Eu amo o meu irmão em Cristo da mesma forma, ou talvez de uma maneira até mais superior à forma como eu amo os meus de sangue. Tá? Então, nesse sentido, você tem essa realidade, que é uma realidade sobrenatural, é uma realidade vindoura. Tá? Na realidade vindoura, sim, nós teremos isso por natureza, receberemos novos corpos, seremos renovados por completo, a realidade será renovada por completo. Então, nós viveremos essa natureza de amor fraternal de maneira natural. Agora, nós vivemos esse relacionamento fraternal de maneira sobrenatural, capacitados pelo dom de Espírito, pelos dons do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o amor, que é um dom também, nesse sentido, é, de fato, o ambiente onde os dons devem ser vividos. Sem amor, sem esse amor fraternal, essa caridade uns pelos outros, sem esse elemento, é impossível que os outros dons tenham alguma utilidade ou alguma função. Tá? Entendido isso, esses propósitos, né, a função primordial, que é promover o crescimento da igreja, nos moldando a imagem e semelhança de Jesus e nos
catapultando na tarefa de fazer novos discípulos. Tá? Eles também exerceram essa função de demarcar a natureza e a origem divina do Evangelho e da mensagem do Evangelho. Tá? E os dons também servem para prenunciar essa era vindoura. O que a Bíblia nos fala sobre dons, especificamente? Nós temos 4 textos mais conhecidos sobre dons. A gente vai passar por eles de uma maneira geral, resumindo aqui. E para a gente entender o contexto de cada um deles e entender qual o propósito dentro daqueles blocos ali. Aí lembra que as cartas, elas não são documentos exaustivos, tá? Sobre um determinado assunto. Ainda que Romanos, é um dos textos que a gente vai citar aqui, fale sobre dons, ele vai falar sobre dons dentro do contexto daquilo que o apóstolo Paulo está falando na carta. Então, muitas vezes, o tema dons é tratado em uma carta ou outra de maneira setorizada, de acordo com a demanda do que está sendo discutido naquela carta. Tá? O apóstolo Paulo não escreveu um tratado de pneumatologia, tá? Ele não escreveu um tratado sobre o Espírito Santo e levou para as igrejas. Tá? Ele escreveu às igrejas de acordo com a necessidade de cada igreja, e dentro da necessidade de cada igreja, quando havia necessidade de falar sobre dons, ele tratou da questão de dons. Então, por isso, a gente precisa juntar esses textos de uma maneira geral, mas eles convergem para a nossa alegria, né? Para a facilidade do nosso entendimento, eles convergem para uma compreensão completa do que a Bíblia quer nos falar sobre dons espirituais. Então, no texto de Efésios, capítulo 4, do verso 7 até o verso 16, você vai ter ali um propósito do apóstolo em enfatizar que o Cristo ascendido deu dons à igreja, à sua igreja, exibindo um triunfo sobre seus inimigos. Então, quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios sobre os dons espirituais, ele vai dizer que o Cristo que ascendeu aos céus, nesse ato de glorificação, e aí a gente precisa daqui um pouco mais de... vamos expandir aqui a nossa percepção, uma percepção cristológica, né? A gente já viu nas lições anteriores, né? Lá 8 meses para trás a gente estudou a cristologia do início ao fim em 2 materiais distintos. Então eu vou precisar trazer de volta à sua memória o que a gente trabalhou lá. Tá? Quando Cristo morre, ressuscita, né? O apóstolo Paulo aos Filipenses vai dizer que esse ato, existe ali uma composição, um ato de humilhação e de glorificação de Cristo. Cristo ascende aos céus e a imagem que o apóstolo Paulo traz para nós, especialmente em Efésios, é a imagem do vitorioso. Tá? Se você teve, e aí é que me perdoe, o desprazer de assistir Gladiador 2, tá? Você vai... desprazer mesmo, porque o filme é ruim. Tá? Não compara com o primeiro, não. Mas quando um dos personagens adentra Roma, né, depois de uma vitória, tem lá aquela parada, né, ele vem vitorioso, carregando, recebendo os louros. Essa imagem que o apóstolo está trazendo, tá? Tem também algo parecido lá no primeiro filme também, que vai simular essa ideia. Então é isso que o apóstolo está trazendo para a memória de quem está lendo a carta. Quando Cristo ressuscita, ele sobe aos céus, e nessa subida aos céus é como se fosse essa entrada triunfal, tá? Do general romano vitorioso, tá? Ou do general vitorioso. E aí ele, para ser enaltecido, ele distribui aos seus, tá? Aos seus soldados, aos seus generais, ao seu exército, capacitações sobrenaturais para que agora os seus inimigos, os inimigos de Cristo, olhem para os seus soldados, para os soldados de Cristo e temam os seus soldados. Tá? Porque os seus soldados receberam dons espirituais, capacitações. A ideia aqui é mais ou menos essa. É que Cristo está humilhando os seus inimigos, dizendo assim, olha, eu nem preciso mais lutar com vocês. Os meus soldados lutarão com vocês e eles, com capacitação, têm muito mais força do que vocês, meus inimigos. A ideia é mais ou menos essa que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, os dons são capacitações dadas por Cristo, e aqui ele vai tratar de Cristo como sendo esse doador dos dons, tá? Capacitando a igreja, exibindo esse triunfo de Cristo sobre seus inimigos. Então a igreja é capacitada com dons, e isso no mundo, vamos dizer assim, nesse embate entre o mundo físico e o mundo espiritual, esse mundo espiritual caído olha para a igreja e diz, a igreja agora tem poder, tá? E nós não conseguimos enfrentar
essa igreja. Por quê? Porque a igreja foi capacitada por Cristo com dons. Por isso a igreja progride, por isso a igreja permanece firme na doutrina dos apóstolos, por isso a igreja não é destruída. Então, ainda que a gente cante todos esses cânticos de vitória, né? A igreja vai prevalecer e essas coisas todas, tá? A ideia aqui é que a igreja prevalece não porque a igreja seja um povo super capacitado, mas porque a igreja foi capacitada para servir como esse elemento de humilhação aos inimigos. Tá? Então, os dons também têm essa função. Então, por exemplo, quando você pega o texto bíblico e expõe o texto bíblico e um coração duro é convertido num coração de carne e confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, isso vai humilhando os inimigos de Cristo, aqueles que se levantaram contra a igreja, aqueles que se levantaram contra Cristo, aqueles que se levantaram contra o Salvador. Esse processo, quando alguém que vamos dizer assim, duas pessoas distintas se cuidam dentro da igreja como se fossem parentes de sangue, isso faz com que os inimigos de Cristo olhem para a igreja e digam assim: o que é que nós podemos fazer para causar ruptura no meio desse povo? Porque se pessoas completamente distintas conseguem se amar a um nível profundo, e isso é uma capacitação sobrenatural, o que nós podemos fazer para dividir esse povo? É impossível. Então, nesse sentido, os dons têm um papel de ser esse triunfo dado à igreja, tá? Essa demonstração do triunfo de Cristo sobre os seus inimigos. Por isso que o conceito neotestamentário de que a igreja é vitoriosa, ela não é uma igreja que está lutando para vencer. Tá? A nossa luta, embora seja contra potestades, seja contra elementos espirituais, embora haja uma luta, essa luta já foi vencida. Tá? Não é também o fato de nós agora sentarmos e esperarmos as coisas andar. Tá? Nós fazemos o que deve ser feito, nós caminhamos como devemos caminhar, na medida, mas nós não estamos aqui na expectativa se vamos ou não vamos vencer. Tá? A vitória já foi concedida ao povo de Deus e os dons espirituais são a prova disso. Tá? Porque nós somos capacitados com dons espirituais, isso é a certeza que nós temos de que Cristo já venceu os seus inimigos e com isso a igreja é esse seu, vamos dizer assim, é o seu troféu que ele expõe diante dos seus inimigos, demonstrando: olha, derrotei vocês, capacitei a minha igreja com dons, você não vai conseguir mais nos derrotar, e assim por diante. Tá? Depois a gente vai para 1 Coríntios capítulo 12 até o 14, que a gente leu o 12 no começo da aula, né? E aqui a ênfase do apóstolo já é outra, tá? A enfatiza o Espírito Santo como responsável pela distribuição dos dons, aí ele vai deixar claro, e aqui não é uma questão de correção de teologia, tá? Não é que em Efésios ele diz uma coisa e em 1 Coríntios ele diz outra, tá? A teologia é a mesma. O Espírito Santo é que capacita com dons, tá? A diferença é que em Efésios ele está falando da natureza da igreja e é impossível eu desassociar a natureza da igreja do Espírito Santo. O Espírito Santo é que inicia a igreja, é que dá vida à igreja, é que capacita a igreja. Então, isso vai ficando muito mais claro ao longo do período em que o apóstolo vai expondo essas compreensões. E quando ele fala aos coríntios, ele vai dizer: olha, o Espírito Santo é que distribui os dons. Tá? E ele distribui os dons de acordo com a sua vontade. Tá? De acordo com a sua vontade. E aí, dada a natureza dos dons, o ambiente correto para vivenciá-los é o amor. Porque o Espírito Santo nos capacita com dons sobrenaturais, dons espirituais, nós precisamos de um ambiente correto para vivenciar esses dons por completo. E o ambiente correto é o amor. Sem amor, não adianta falar em línguas. Sem amor, não adianta profetizar. Sem amor, não adianta ter, capacidade de pregar, né? Não adianta ser evangelista, não adianta ser apóstolo, ainda que fosse possível ser apóstolo. Não adianta eu servir ao outro, não adianta eu ter dom de cura, dom de milagre, dom de sinais, não adianta absolutamente nada. Tá? E, basicamente, o poema de 1 Coríntios quer dizer isso. Tá? Sem amor, nenhum dos dons faz sentido. Tá? Todos os dons só ganham sentido se forem vivenciados no ambiente de amor. Tá? Então, essa é a grande ênfase que o apóstolo está falando no 1 Coríntios capítulo 12 ao 14. Esse é o segundo texto que a gente tem sobre dons no texto bíblico.
Outro texto bastante conhecido é Romanos capítulo 12, tá? Não é o 112 não, tá? É Romanos capítulo 12, verso 4 a 8. Na objetividade da carta ali, ele está tratando de 7 dons específicos e ele então vai enfatizar o uso correto desses dons. Aí aqui o que fica de lição para a gente de uma maneira geral, assim, né? De maneira geral, é compreendermos que existe sim o uso correto de dons. Existe o uso equivocado e o uso correto. A igreja aos Coríntios é uma igreja que recebe dons e usa de maneira equivocada. Uma vez eu vi um pastor pregando sobre o texto de Coríntios, e acho que foi até o Nicodemos, o reverendo Augusto Nicodemos, que ele faz a seguinte analogia, diz assim, é como se fosse você deu, sei lá, uma Ferrari para uma criança, entendeu? São crianças com brinquedos complexos, entendeu? Então é uma igreja infantil que recebe dons espirituais e aí você pode tentar conjecturar, elocubrar o porquê que o Espírito Santo deu dons tão marcantes para uma igreja tão infantil. O que a gente pode tirar de lição é que, aparentemente, não é a maturidade da igreja que define. Tá? Me parece que está muito mais ligada à necessidade do Espírito Santo trabalhar com o corpo na medida do seu plano para a igreja específica. Ele derrama dons, que são dons mais proeminentes, e o texto de Coríntios vai dizer que eles tinham todos os dons. Então, se você pegar todas as listas de dons, juntá-las e cruzar os dons que são repetidos, e fizer uma lista, ainda que a gente conclua que essa lista não é uma lista definitiva, o apóstolo Paulo disse que na igreja de Corinto tinha todos os dons conhecidos estavam lá naquela igreja, estavam presentes naquela igreja. Mas ainda assim era uma igreja infantil, uma igreja que usava equivocadamente os dons. O apóstolo então vem para corrigir isso através da sua carta. Então é importante entender que à medida que o indivíduo recebe o dom, ele tem que usar esse dom corretamente. Tá? E se ele usa de maneira equivocada, o texto não é muito claro, tá? E aí a gente teria aqui um espaço para debate, os textos bíblicos não são muito claros, embora eu acho que se você fizer uma leitura completa do texto bíblico, a gente pode fazer algumas afirmações, mas no sentido de que o indivíduo que usa equivocadamente o dom, o Espírito Santo não é obrigado a permanecer dando dom àquele indivíduo por toda a eternidade. Essa ideia do indivíduo, o meu dom é meu dom e o que quer que eu faça não muda esta realidade, eu não vejo muito fundamento bíblico para isso. Tá? E aí, inclusive, eu coloco a minha condição de pastor. Eu acho que o dom do pastoreio é dado mediante o bom uso. Uma vez que o indivíduo usa mal, tá? Nada impede que o Espírito Santo retire esse dom, até porque esse é um dom que demanda muito uma sinergia entre igreja e o indivíduo, tá? Essa coisa da individualização. Um grande problema nosso em relação à liderança, ao pastoreio mesmo, é essa subjetividade do dom do ministério. O indivíduo diz, não, eu sou vocacionado, e aí a igreja é meio que obrigada a engolir aquilo. Tá? Quando, na verdade, o texto bíblico não trata dessa forma. A vocação para o pastoreio precisa ter correspondência na igreja. A igreja precisa reconhecer essa vocação. Uma vez que a igreja reconhece a vocação, você pode dizer, ok, o indivíduo tem a vocação. Há uma predisposição, obviamente, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que almeja o episcopado, almeja o pastoreio, almeja o presbiterato, que são palavras sinônimas ali, que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Então, há um indivíduo que deseja aquilo que almeja, há um sentimento interno em indivíduos em predisposição a essa direção, mas isso precisa ser reconhecido pela igreja. A igreja precisa dizer, esse indivíduo tem as características. Tanto é que o apóstolo Paulo dá uma lista de características. Para ser presbítero, para ser pastor, tem que atender a esses requisitos aqui. Tá? Assim como, por exemplo, a questão do diaconato, dos ofícios da igreja. Né? Presbiterato e diaconato, e presbiterato aqui, entenda que presbiterato é esse pacote que engloba pastor, a própria figura do presbítero mesmo, que é uma figura bíblica, tá? E não confunda aqui com as percepções denominacionais, tipo presbiterianos, tal. Tá? Biblicamente falando, você tem esses dois ofícios na igreja, o ofício do presbiterato e o ofício do diaconato. O ofício do pastor está dentro do presbiterato, tá? Ele faz parte desse bloco aqui, que são aqueles que são capacitados pelo Senhor
para servir a igreja com ensino. Tá? Então, a diaconia deles, vou até explicar mais para frente esse termo, a diaconia do pastor é a diaconia do púlpito, a diaconia do diácono é a diaconia da mesa. Tá? Então, o serviço do pastor é pelo púlpito, o serviço do diácono é nas coisas, vamos dizer assim, nas coisas cotidianas da vida da igreja. Mas isso é um tema para um outro estudo. Mas, seguindo aqui, tá? Então, há um uso correto dos dons, e aí eu entendo que uma vez que o indivíduo usa equivocadamente os dons e permanece numa insistência em usar equivocadamente os dons, não vejo obrigação da parte de Deus de manter dons com indivíduos que não usam corretamente. É possível que Deus depois devolva o dom? É possível, tá? Mas essa ideia de que meu dom é meu dom e eu fico com ele pro resto da vida e ninguém toma ele de mim, como se fosse uma coisa minha, eu não sei se o texto bíblico me dá muito fundamento para isso. Diga, irmão. Olha, eu não posso afirmar que sim, mas também não posso afirmar que não, tá? Ela perguntou se é possível afirmar que alguém perde o dom, tá? Eu não posso te dizer nem que sim, nem que não. Eu que me perdoe por ser inconclusivo, tá? Mas o fato é que a ideia de que o dom é meu e ninguém me tira de mim não faz sentido biblicamente, porque o dom é do Espírito, sempre será do Espírito, entendeu? Então, o dom não é meu. Se eu não uso o dom, eu não vejo razão para que o Espírito insista nessa coisa do dom que fica engavetado, tá? E aqui não tem nada a ver com a parábola dos talentos, não, tá? A parábola dos talentos é outra coisa. Talento na Bíblia não é seu talento individual. Talento é uma moeda, tá? Tem a ver com a ideia, porque ele foi dado alguma coisa e você precisa fazer isso, fazer alguma coisa com aquilo, tá? Então, a ideia lá da parábola é isso. Deus distribui coisas, tá? Distribui capacidades, distribui talentos, distribui dons, e você precisa fazer alguma coisa com isso, porque senão aquilo que você não usa será tirado e será dado a outro que usa. Então, se você juntar esses conceitos todos, dá para a gente caminhar na direção de que, olha, Deus lhe capacitou com um dom. Você insiste em não fazer aquilo que foi capacitado para fazer, não há nenhuma obrigação de Deus ficar aqui remoendo as coisas com você e a obra travada quando ele pode pegar o dom e distribuir a outro e outro assim prosseguir, tá? Agora também não pensa meio que o dom é um só, tipo assim, o dom, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, eu, pastor da igreja. O dom do pastoreio não é só meu nessa igreja, entendeu? É muito possível que Deus levante outros pastores. E é esperável, tá, que ao longo do tempo a igreja desenvolva novos líderes que assumam essas tarefas e comece a desenvolver essa tarefa, essa vocação do pastoreio. Isso é plenamente esperável de uma igreja saudável. Tá? Uma igreja não saudável é uma igreja que esse tipo de coisa meio que a gente... Não, só tem um indivíduo como se só ele tivesse uma espécie de uma marca sua só e só ele pode ter aquilo. Então, não é essa coisa. O que eu estou querendo dizer aqui é que, biblicamente falando, não dá para eu afirmar que o indivíduo perde o dom, mas isso não significa que Deus seja obrigado a ficar esperando por você para que as coisas aconteçam. Tá? Ele pode muito bem distribuir o mesmo dom para outras pessoas e as coisas acontecerem. Tá? A gente pode olhar um panorama bíblico, é mais ou menos isso. Você pega o povo de Israel, recebe diversas bênçãos da parte de Deus no deserto, mas ainda assim insiste em não fazer a vontade de Deus. Deus diz, olha, eu vou levantar uma nova geração e essa nova geração é que vai entrar na Terra Prometida. Vocês vão ficar no meio do caminho. Então, quando a gente começa a olhar para o texto bíblico de uma maneira geral, essa ideia que a gente criou muitas vezes de que o dom é meu e ninguém tasca ele de mim porque me foi dado, porque é o meu dom, tá? Eu não vejo muito fundamento bíblico para esse tipo de apego, tá? A não ser que você esteja usando o dom, entendeu? Se você estiver fazendo bom uso desse dom, é óbvio, Deus tem interesse em desenvolver cada vez mais esse dom e você vai servir a igreja cada vez mais através das capacitações que Deus lhe deu. Mas não vejo muito essa ideia, porque qual é o problema dessa visão? É que muitas vezes o indivíduo se acomoda, entendeu? Porque eu não consigo exercer o meu dom, porque o meu dom, sei lá, o meu dom é um dom específico, mas já tem gente fazendo ele, então eu não posso fazer nada.
e aí eu fico parado porque já tem, por exemplo, já tem quem ensine na igreja, já tem quem toque. Tocar não é dom, tá, gente? A gente vai tratar isso depois, tá? Porque talento musical não é dom, tá? A gente vai tratar isso daqui a pouquinho. Mas o ponto é que essa coisa do indivíduo ficar muito agarrado, dizendo, o dom é meu, eu vou ficar com ele, e isso eu não vejo muito. Hã? Esse fundamento bíblico não me parece muito presente, não, tá? Deus capacita você com o dom e você precisa usar esse dom. Se você não usa esse dom, Deus vai capacitar outro e o outro vai fazer essa tarefa. Tá? E aí, no fim das contas, quando a gente apresentar as nossas obras diante de Deus, tá, eu acho que tem alguma coisa de prestação de contas em relação a isso. Embora o texto que fale sobre isso esteja falando mais para ministros, né, para pastores, né, o texto que o apóstolo Paulo diz que das obras que serão apresentadas, ele está falando dele e dos outros líderes, né, das outras lideranças apostólicas e ministeriais de uma maneira geral. Tá? Mas se a gente fizer uma leitura ampla, eu entendo que de alguma forma todos nós prestaremos contas diante de Deus. Deus nos capacitou com dons e nós não utilizamos esses dons. A igreja não foi abençoada, então alguma coisa vai ser, algum tipo de cobrança, algum tipo de consequência há de existir em relação a isso. Essa história de, eu tenho... Aí o indivíduo às vezes inventa um dom muito específico, né? O meu dom é evangelizar crianças cegas do olho direito, entendeu? Então, se não tiver criança cega do olho direito, então eu não consigo exercer o meu dom na igreja, tá? Então, a gente tem essas coisas assim de individualizar demais, e aí isso para mim é muito mais desculpa para o indivíduo não abraçar, tá? Aí, às vezes, você tem um monte de criança cega do olho esquerdo na igreja. E aí o indivíduo não trabalha com elas, porque, não, o meu dom é para trabalhar com o do direito. Aí não serve. Então, essa é a questão. Tá? O ponto aqui, para mim, é esse. Então, quando eu entendo quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que usar corretamente alguns dons, então significa que existe um uso incorreto. Esse uso incorreto ele precisa ser coibido, ele precisa ser corrigido. Em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 10 ao 11, o apóstolo Pedro também vai falar dos dons, e aí sim ele vai enfatizar esses dons nas duas diaconias da igreja, púlpito e mesa. Tá? Então ele vai dizer exatamente, olha, quem sirva bem, quem fale bem. Tá? Quem for falar dos oráculos de Deus, fale corretamente, fale com autoridade, fale com conhecimento, fale com daí, tá? E aí assim, é uma característica minha, os irmãos que estão comigo há mais tempo me conhecem, eu sempre vou apertar mais a minha função, tá? Porque eu acho que a igreja precisa aprender a exigir mais dos seus pastores, de uma maneira geral. Né? Nós nos acostumamos muito a receber qualquer coisa porque o indivíduo tem o título de pastor, tá? E a gente precisa começar a ser mais criterioso e mais exigente. Então, se o indivíduo se apresenta como pastor, ele precisa entregar boas mensagens, boas pregações, bom ensino, bom testemunho. Ele precisa estar em um patamar que sirva de exemplo, tá? Porque a função dele também está ali. Se ele não faz essas coisas, ele tem que ser cobrado a fazer essas coisas, tá? E a igreja é quem tem que cobrar ele, entendeu? Sim, para a igreja cobrar, a igreja precisa saber o que é uma boa pregação, o que é um bom ensino, o que é um bom exemplo. Tá? Então, obviamente, a igreja tem capacidade para receber isso. Por isso, Deus levanta outros dons dentro da igreja. Então, nesse sentido, se o indivíduo vai falar à igreja, vai ensinar a igreja, ensina bem. Tá? Se vai servir a igreja, sirva bem. Tá? Sirva aí no sentido da diaconia da mesa mesmo, das coisas do cotidiano. Tal. Se seu trabalho é ser recepcionista na igreja, fazer com que as pessoas tenham condições de adentrar a igreja, se assentar, organizar o ambiente externo da igreja, faça isso bem. Tá? Se o seu trabalho é ajudar os irmãos no socorro às pessoas com dificuldade, seja de saúde, ou seja financeira, ou algum tipo, nas diaconias de apoio, de capelania, ou de qualquer coisa nesse sentido, faça isso bem. Tá? Mas não faça as coisas essa história de que Deus olha o coração e o que é importante é você... Gente, isso é desculpa para crente fazer coisa mal feita, tá? E a gente gosta muito dessas desculpas, tá? Do crente que quer fazer coisa mal feita. Não, mas o que importa para Deus é a intenção. Tá? Ok, o que importa para Deus é a intenção, tá? Não está errado.
Não é que Deus não olha a sua intenção e entende as suas limitações, tá? Mas a gente não pode também usar isso como muleta, tá? Não, eu vou fazer de meia boca porque é o que dá para fazer, tá? É o que temos para hoje, tá? Diga, irmão. Exatamente, tá? Então, nesse sentido, o apóstolo Pedro vai enfatizar essas necessidades de você cobrar, de você fazer bom uso daqueles dons que lhe foram dados. Então, se você recebeu um dom de ensino, use-o bem. Se recebeu um dom de serviço, use-o bem, tá? Então, nessas 4 passagens, tá? Não é em suas, não. Nessas 4 passagens fica claro que a função dos dons está relacionada com o crescimento e desenvolvimento da igreja, objetivando sempre glorificar a Deus, tá? Então, o objetivo geral é crescimento e desenvolvimento da igreja, o objetivo final é glorificar a Deus. Como eu havia dito, a gente vai tratar rapidamente sobre dons e talentos aqui, para que eu possa passar para os momentos, para o tema final, que é os debates contemporâneos, tá? Primeiro, tá? Dons não são talentos e talentos não são dons, tá? A gente tem essa mania de confundir, tá? Então, os nossos irmãos que tocam instrumentos, eles não receberam um dom divino para trocar instrumento. Se eles recebessem um dom divino, ia ser mais ou menos assim. O irmão ia pegar o teclado, eu nunca toquei absolutamente nada. Na hora que eu olhar para o teclado, eu vou começar a tocar. Isso é dom divino, tá? Isso é dom sobrenatural. Agora o irmão que fez aula, estudou, aprendeu, tira um dia da semana, tira música, aprende, lê partitura, ou lê cifra, estuda, treina, repete, isso é talento, gente, tá? Isso é talento, isso não é dom, tá? Deus é a origem dos talentos? Também, tá? Deus é toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, assim, se o indivíduo é bom no que faz, ele é bom no que faz porque Deus lhe concedeu ser bom no que faz, tá? Mas também existe o lado do indivíduo que se esforça, que se esmera, que ele treina, que ele capacita, que ele se capacita. Então, talento é uma coisa, é uma predisposição natural para indivíduos. Por exemplo, eu não tenho talento nenhum para questões artísticas, entendeu? Então, por exemplo, a Anne, minha esposa, já trabalhou como arquiteta e de vez em quando ela tentava descrever para mim um ambiente. Aí eu dizia para você, eu não consigo entender, a minha mente não funciona de forma abstrata, eu não consigo entender o que você está dizendo. Não, passa aqui o desenho, desenha para mim para poder ver. Se isso não for concreto, eu não consigo. Então, é uma limitação minha, eu não tenho essa... Por exemplo, eu tenho alguns amigos que mexem com artes gráficas, um amigo de infância, que eu sempre o elogiei por causa da sua aptidão natural. Ele olhava para um papel em branco no computador e ele conseguia montar uma arte sozinho. Para eu fazer essas artes que eu faço na igreja, alguma coisa, eu vou pegando um trecho daqui, uma coisa ali, eu olho 1000 e outras iguais e aí vou tirando o melhor de cada uma delas, entendeu? Mas eu não tenho um talento de olhar para um quadro em branco e enxergar. Então, eu não tenho esse talento. Outras pessoas têm. Né? Os irmãos, aqui o irmão Air trabalha com artes gráficas, outros irmãos trabalham com essas questões de artes. Isso é uma questão de talento, é predisposição natural. Tá? Dom é capacitação sobrenatural. Tá? Então, talentos são capacitações naturais, predisposições naturais para o desempenho de certas atividades. Tem indivíduos que têm talentos para lidar com números, tá? Conta de cabeça, consegue raciocinar, consegue abstrair informações matemáticas, entendeu? Porque é um talento natural, é uma predisposição natural. Há outras pessoas que conseguem ter predisposições naturais para compreender raciocínios lógicos, históricos, matemáticos. Vai no mundo dos esportes também, o indivíduo tem um talento para jogar futebol, ele olha para a bola, ele consegue pensar antes do que fazer. Eu não tenho esse talento. Se eu falar de mim, futebol, eu gosto muito de futebol, assisto futebol, mas jogar é a negação. Entendeu? Então, são questões de talentos. Talvez se eu estudasse, se eu treinasse, se eu me aprimorasse, eu pudesse ser um pouquinho menos ruim, talvez, entendeu? Mas o fato é que isso não é talento. Assim que, por exemplo, a pessoa diz, porque fulano de tal tem um talento para jogar futebol. Ronaldinho Gaúcho fazia malabarismo com a bola, mas aquilo não é talento, aquilo não é dom, aquilo é talento. Tá? É uma predisposição natural dele, aprimorada com treino, com o exercício constante, a repetição.
tá? Então, aquilo é um talento dele, não é dom espiritual, tá? Diga, irmão. Sim. Isso ali no livro de Gênesis, não, perdão, Êxodo, quando o povo está saindo e Deus então capacita alguns homens para fazerem alguns instrumentos musicais, fazerem trabalhos trabalhos manuais. O propósito daquelas capacitações está muito ligado com a construção do tabernáculo e com a construção da identidade do povo ali. Tá? Então, é o tabernáculo, a construção dos instrumentos musicais. Então, aquilo parece estar muito ligado com aquilo ali. Tá? Ainda que aquelas questões tenham sido, o texto diz que foi capacitação de Deus, tá? E é o Espírito Santo que está capacitando aqueles homens a fazer aquilo, da mesma forma como ele atua no Antigo Testamento de maneira esporádica, tá? A gente não tem o relato de que aquilo continue em outros indivíduos. Então, parece que aquilo foi uma capacitação específica para indivíduos fazer aquela atividade específica, e depois Deus não levantou outros homens nesse sentido, assim, capacitando para fazer trabalhos manuais específicos. Tá? Por isso a gente vai fazer essa distinção neotestamentariamente falando. Tá? É óbvio que todo talento vem de Deus? Vem. Tá? O seu talento musical, né? Por exemplo, eu acho muito interessante aqueles indivíduos que são músicos ou que estão aprendendo música ou que têm um bom ouvido musical, que ele consegue ouvir a música e dizer assim, o tom é esse, o tom é aquele, tá? Ele consegue seguir, por exemplo, está tocando a música, tá, de vez em quando eu vejo o pessoal do louvor ali dizendo, mas a música está no tom A, né? Tom A. Não, precisa ir para o B. Aí, a ideia que eles dizem assim, né, precisa descer para tal, ou descer para Dó. Na minha cabeça não faz muito sentido. Por que Dó está embaixo? Por que o Dó não está em cima? Entendeu? Mas na cabeça deles faz sentido, porque eles entendem isso. Isso é do talento deles. Tá? Então, o ponto é esse que a gente precisa compreender. Talento é uma capacitação pessoal natural, tá? Uma predisposição natural. Dons são capacitações sobrenaturais. O dom é sobrenatural. O dom é dado pelo Espírito Santo. O dom não é natural. O dom não é meu. O dom é do Espírito Santo. Tá? E eles servem para equipar e edificar o corpo de Cristo. Essa é a função deles. O seu talento pode servir na igreja? Pode e deve. O seu dom talvez faça uso dos seus talentos? Provavelmente. Tá? Provavelmente o seu dom vai fazer uso dos seus talentos. Pessoas que têm uma predisposição natural para ensinar, para dar aula, para pregar, ou para falar em público, provavelmente Deus as capacitará para exercerem as suas atividades na igreja, no corpo de Cristo, fazendo uso de seus talentos. Deus não vai te dar um raciocínio matemático para você entender de música quando você é uma topeira em matemática. Tá? Não tem por que Deus fazer esse tipo de coisa, embora Deus possa fazer isso. Tá? Então, você não entende nada de matemática, você é ruim de conta, você não entende nada de raciocínio matemático, aí você acha que vai chegar na igreja e Deus vai te capacitar, você vai pegar o piano e vai começar a tocar como se fosse Chopin, como se fosse Mozart, qualquer outra coisa, qualquer outro homem parecido. Tá? Então, o ponto aqui não é esse, provavelmente Deus vai utilizar as suas predisposições naturais. Se você tem predisposições, Deus vai trabalhar os seus talentos, os seus dons a partir dos seus talentos. Tá? Por isso que eu estou dizendo, dons podem atuar por intermédio dos nossos talentos. Tá? Então, por exemplo, um professor pode se converter e ser capacitado para ensinar o corpo e o dom, com o dom de ensino. Tá? Um músico pode se converter e pode ser capacitado para anunciar o evangelho e usar os seus dons como meio. Tá? Porém, o talento, por mais extraordinário que seja, não é dom espiritual. As naturezas são distintas. Tá? Esse é o ponto que eu quero deixar bem claro. As naturezas são distintas. Dons são sobrenaturais, talentos são naturais. Tá? Por mais que seu talento seja extraordinário, de repente você é um AIS, sei lá, em computação, tá? Mas o seu talento, o seu raciocínio, você tem um QI altíssimo, tá? Isso é dádiva de Deus, tá? É dádiva de Deus, mas isso não é dom espiritual. É isso que eu quero separar uma coisa da outra aqui. Tá?
Finalizando, tá? Me perdoem aqui, eu fui demais, mas a gente vai finalizar aqui rapidamente com os debates contemporâneos, tá? Continuismo e cessacionismo. Aí eu pedi paciência de vocês com os palavrões agora, tá? O debate contemporâneo sobre dons demanda essa compreensão sobre esses dois grandes grupos, continuistas e cessacionistas. Quem são os continuistas? Tá? Continuistas são aqueles que entendem que os dons continuam sendo distribuídos para a igreja da mesma forma como eram distribuídos lá no início da igreja. Então, por exemplo, hoje Deus ainda distribui dom de cura, então o irmão A ou a irmã A tem dom de cura, igual o apóstolo Pedro faz lá com o paralítico, igual Paulo faz com o que caiu da janela, né? Igual Pedro também faz com tem uma outra personagem que Pedro também cura, agora esqueci a história, mas tem um paralítico na porta do templo e tem uma outra pessoa que ele cura também que está doente, que Dorcas, agora não vou lembrar. Não, Dorcas, agora eu estou confundindo aqui as histórias, mas o ponto é que os continuistas vão entender que todos os dons que eram distribuídos nos primórdios da igreja continuam sendo distribuídos até hoje. Os cessacionistas, que é um grupo, e todos os dois grupos que eu estou citando, eles se subdividem em outros subgrupos, tá? Os cessacionistas vão entender que alguns dons, em específico os dons de sinais, aí dom de sinal entra dom de cura, dom de milagre, o dom de línguas, o dom de línguas como está no texto de Coríntios, tá? Dom de línguas e todos esses dons que são sinais externos, tá? Eles cessaram ao longo da história da igreja porque há uma desnecessidade da sua função nos dias atuais. A gente vai ver já rapidinho aqui a explicação que cada grupo dá para o seu posicionamento. Cada grupo vai se subdividir entre mais para lá, mais para cá. Aí, o ponto aqui é que não adianta a gente tentar fazer uma subclassificação muito profunda, porque eu só cansar os irmãos. Mas se você conhecendo os dois grupos principais, cessacionistas e continuistas, a gente consegue ter uma ideia geral do debate. Tá? Então, os continuistas eles vão ganhar mais força agora, já no século XX, tá? Por conta do movimento pentecostal. Lembra que o movimento pentecostal que a gente conhece hoje é um movimento recente, ele é do século XX. Tá? Ao longo do século II até o século XX, você não tem relatos de movimentos pentecostais dos moldes que a gente tem no movimento pentecostal moderno, tá? Essa igreja que fala em línguas, a igreja que tem dom de revelação, a igreja que tem dom de profecia, a igreja que tem dom de curas, esses movimentos pentecostais, e também um pouco do neopentecostalismo, embora o neopentecostalismo seja um movimento bem mais extremado, tá? Eles vão estar aqui nesse bloco dos continuistas, tá? As igrejas históricas, vamos chamar assim, aquelas igrejas tradicionais, a grande maioria delas vai estar no movimento cessacionista, tá? Entendendo que os dons, especialmente os dons de sinais, cessaram a sua utilidade ao longo do tempo. Tá? Então, o debate entre eles é esse: os dons de sinais continuam a ser distribuídos ou não? Quanto aos dons de ensino e os dons de serviço, não tem debate. Tá? O dom de ensino na igreja, o dom de ensino da pregação, o dom de ensino do pastoreio, o dom de serviço, o dom do diaconato, o dom da misericórdia, o dom do cuidado mútuo, esses dons, não há debate sobre eles. O debate é sobre os dons de sinais. Tá? Se ainda cura hoje, se ainda fala em língua hoje, se ainda tem revelação hoje, se ainda tem algum tipo de profecia específica no sentido de oráculo, tá? De Deus revelar alguma coisa. Por exemplo, pode usar até um exemplo bem recente, né? Agora lá o deputado federal brasileiro lá que foi nos Estados Unidos, socorreu entre os vídeos aí, que uma pastora chegou até ele e fez uma profecia para ele, né? Dizendo que ele foi vocacionado por Deus e que ele vai ser presidente do país, tá? E que ele precisa aceitar o chamado e aquela coisa toda. Tal. Isso é um comportamento típico de continuistas, tá? De um grupo de pessoas que entendem
que alguém ainda recebe esse tipo de revelação divina e aí essa pessoa traz uma profecia. Final de ano sempre aparece essas coisas, né? É a profecia para o ano seguinte, a profecia para não sei quem, a profecia para o governo A ou B, né? Então sempre aparece, ou então depois de uma catástrofe sempre alguém diz, fulano de tal profetizou em algum momento e tal. Então esse tipo de comportamento é um comportamento típico dos movimentos continuistas, tá? Os continuistas vão afirmar que a igreja não amadureceu por completo, por isso ainda precisa de todos os dons. Lembra que os dons têm a ver com o amadurecimento e desenvolvimento da igreja. Eles vão dizer que, então, 1 Coríntios 13, 8 a 13, quando o apóstolo Paulo fala que o dom de língua cessará, a profecia cessará, todos os outros dons cessarão e apenas o amor permanecerá. Aí ele diz que só sobra a fé, a esperança e o amor, e que desse só o amor é que vai permanecer. Né? Eles estão dizendo que isso aponta, na verdade, para o dia da volta de Cristo. Essas coisas só acontecerão, que o apóstolo Paulo está dizendo, quando Cristo voltar. Então, enquanto Cristo não volta, o dom de profecia permanece, o dom de língua permanece, esses dons de cura vão permanecer. Tá? Então, por isso, não há como a gente dizer que os dons cessaram. A outra afirmação que eles costumam dizer é que não era apenas os apóstolos que realizavam dons de sinais nos primórdios da igreja. De fato, aqui você tem razão, porque não era só o clube dos 12 ali, tá? Não era só aqueles 12 mais Paulo que exerciam, que faziam milagres especificamente. Você vai ter Silas caminhando junto com o apóstolo Paulo, que também é relato dele junto em momentos de milagres. Você vai ter Felipe, que não é um dos 12, tá? O Felipe lá que vai com o eunuco, ele não é um dos 12. Ele está no grupo ali, mas ele não é o Felipe lá dos 12 discípulos, é outro Felipe. Você vai ter outros personagens fazendo atividade, alguns elementos miraculosos, mas eles não são daquele grupo de 12 apóstolos. Tá? Então, como outras pessoas também realizavam milagres, isso significa que ainda hoje você poderia ter outros que não são necessariamente apóstolos que realizariam milagres. E aqui, só para a gente não devagar demais, a gente já defendeu essa afirmação em outros momentos, tá? Biblicamente falando, apóstolos, tá? Do ponto de vista bíblico, você tem os 12 mais Paulo, então você tem um grupo fechado, apóstolos, tá? No sentido mais profundo do que o texto bíblico quer dizer. Em um outro sentido, todos nós somos apóstolos porque somos mensageiros, tá? Mas nós não somos apóstolos dotados das mesmas capacitações que aqueles 13 foram dotados. Eles receberam uma porção especial da parte de Deus, tá? Para um propósito específico. Tá? Então, o apóstolo Paulo, na condição de apóstolo, na condição de quem revela a vontade de Deus, ele pode dizer coisas que são acrescentadas ao que Jesus Cristo disse. Tá? Basicamente isso que eu quero dizer. Tá? Então, assim, essa história da gente ficar muito limitado, não, o que Jesus disse, você deve ter ouvido, né? Entre Jesus e Paulo, eu fico com Jesus. Isso não existe, tá, gente? Biblicamente falando, o que Jesus fala chega até nós pela pena de um apóstolo, tá? Não chega pela palavra de Jesus. Não foi Jesus que escreveu. Quem escreveu foi um apóstolo. Então, o que o apóstolo prega e fala tá nem em pé de igualdade, porque ambos estão exercendo uma atividade revelacional. Tá? Então, nesse sentido, o que o apóstolo fala, Paulo fala, tem tanto peso para nós como o que Cristo fala. Tá? É óbvio que Cristo está acima do apóstolo Paulo. Ninguém está dizendo que Paulo está no mesmo nível que Cristo. Tá? O que eu estou dizendo é do ponto de vista da revelação do que traz a nós, não dá para fazer essa distinção. Entre Paulo e Jesus, eu fico com Jesus, ou eu rejeito o que Paulo disse. Tá? Então, mas esses homens fizeram de fato sinais e outros homens entre eles também fizeram sinais. E outro argumento que eles dizem é que a igreja do primeiro século registrava eventos de dons de sinais. Então, há uma série de relatos nos primeiros séculos, em escritos posteriores ao texto bíblico, que revelam alguns sinais da igreja. Diga, irmã. Sim, exatamente. Voltando aqui, aí cessacionistas. O que cessacionistas dizem? Tá?
1 Coríntios 13, de 8 a 13, associa a cessação dos dons de sinais com o fechamento do cânon neotestamentário. Então, a ideia aqui é o seguinte, que o apóstolo Paulo vai dizer ali naquele trechinho, que quando for revelado o que é perfeito, e o que é revelado, o que é perfeito, é a revelação canônica bíblica, né, na interpretação do texto, então os dons de revelação, ou os dons de sinais, perderiam a sua função, porque já veio a revelação por completo. Então, qual é o argumento do cessacionista contra o dom de profecia ou dom de revelação em moldes continuistas? Tá? Se eu afirmar que o indivíduo recebe revelação, essa revelação precisa atender à igreja. Se a revelação não é comunicada à igreja, é uma revelação setorizada, eu vou ter conflito, eu vou ter um documento ou uma revelação externa ao texto bíblico, e eu nunca vou poder afirmar que a Bíblia é a nossa única fonte de regra, a nossa única fonte de regra, de fé e de prática. Tá? Então, a interpretação que alguns estudiosos dão para o texto de 1 Coríntios 8,13, eles dizem, olha, o que vem perfeito, aquilo que o apóstolo Paulo, quando vier o que é perfeito, esse o que vier o que é perfeito não é apenas uma sinalização da parousia, da vinda de Jesus. Tá? É uma sinalização da revelação perfeita. O que nós temos revelado no texto bíblico é perfeito para nós, tá? No sentido de que tudo que nós precisamos saber de Cristo, do Evangelho e de Deus, desta vida, da nossa necessidade de salvação e da vida futura, está no texto bíblico. Eu não preciso de outras fontes. Então, se eu não preciso de outras fontes, eu já tenho o que é perfeito. Eu não preciso de uma nova revelação. Logo, não há necessidade de Deus dar dons de revelação ao seu povo, tá? Não há necessidade de Deus dar dom de profecia, porque todas as profecias que nós precisamos estão no texto bíblico, estão na Bíblia. Completas ou não, mas já estão aqui. Aí o debate se já estão completas ou não é um outro debate. Tá? Os dons de sinais estavam associados aos apóstolos, sem dons de sinais. Então, a ideia de que o apóstolos, e aqui na percepção continuista, apóstolos não está limitado ao grupo de 12, mas está limitado àquele grupo inicial. Tá? Por exemplo, alguns textos bíblicos vão chamar Estevão de apóstolo, tá? Em Atos ele vai ser chamado de apóstolo. Tiago é chamado de apóstolo, tá? Tiago, irmão de Jesus, não filho de Zebedeu. Lucas é considerado também dentro do grupo de apóstolos ali, tá? Embora esses homens não fossem do grupo do colégio apostólico, daqueles 12 mais Paulo inicial. Até que Paulo nem faz parte do grupo, porque ele não, como a gente já viu lá na carta aos Gálatas, ele não ficava em reuniões do colégio apostólico, né? Mas o fato é que, para os cessacionistas, apóstolo aqui é no sentido daquele grupo inicial. Então, aqueles primeiros homens foram capacitados com dons especiais para afirmarem o evangelho como uma mensagem de origem divina e de natureza divina. Então, por isso, vários outros homens, além daqueles 12, mais o apóstolo Paulo, vão realizar sinais e milagres. Tá? Os dons de sinais estão relacionados com a revelação das Escrituras. A continuidade deles desafiaria a suficiência das Escrituras. Esse aqui é o ponto crucial para um cessacionista. É a ideia de que, se eu considerar a ideia de que dons revelacionais permanecem hoje, eu vou desafiar a autoridade e a suficiência das Escrituras. Porque aí eu não tenho mais uma única fonte de revelação. Eu vou ter a fonte de revelação bíblica e eu vou ficar na expectativa de novas fontes que Deus vá levantando na medida em que Ele for capacitando indivíduos com o dom de revelação. Então, esse talvez seja o argumento principal do cessacionista, tá? Que aqui, de vez em quando, eu já falei com os irmãos aqui, né? Se alguém disser para você, olha, eu tenho uma revelação da parte de Deus para você, aí eu disse, então pede, meu irmão, escreve, tá? Manda para SBB, para a Editora Vida Nova, para todas as editoras, casas publicadoras de textos bíblicos, tá? Manda para eles colocarem um apêndice no texto bíblico, porque se é revelação de Deus para alguém do corpo de Deus, todo o corpo precisa saber. Porque a revelação de Deus para a igreja aos Coríntios abençoou todo o corpo de Deus. A revelação de Deus para Filemão, tá? Ou melhor, nem para Filemão, é para Onésimo, né? Que é o proprietário, né? O escravo, né? Que é o escravo.
a revelação de Deus naquela carta específica endereçada para uma pessoa, tá? Serviu para abençoar todo o corpo de Deus. A revelação de Deus para Teófilo, que concretiza o Evangelho de Lucas e a carta e o livro de Atos, abençoou toda a igreja. Então, se Deus revelou alguma coisa para alguém do seu corpo, precisa o corpo todo saber isso, porque abençoa todo o corpo. Então, nesse sentido, eu preciso ter um apêndice no texto bíblico. Aí o problema é esse: quantos apêndices a gente vai fazer daqui até a volta de Jesus, se a gente considerar a ideia de que Deus revela no mesmo nível de revelação. E aí o problema é que as pessoas têm a dificuldade de entender o que é revelação, biblicamente falando, e o que é um aviso do Espírito Santo, um aviso da parte de Deus sobre questões. E Deus continua falando com o seu povo. Deus coloca no seu coração, muitas vezes, você diz: olha, não vai por aí, não faz isso, não faz essas escolhas, caminha para outro caminho, escolhe outra coisa, vai por... Esse tipo de coisa Deus continua fazendo. Agora as pessoas tendem a achar isso que é revelação, e aí eleva um patamar que não tem, e aí o problema é que a gente vai confundindo as coisas, tá? E, obviamente, essa coisa do Deus revela para mim para revelar para você, esse telefone sem fio espiritual, não faz muito sentido biblicamente falando, tá? Porque o sacerdócio universal dos crentes deixa bem claro que todos nós temos acesso ao Pai, tá? Temos livre acesso ao Pai, então nós não precisamos de intermediário, tá? Eu não sou intermediário da parte de Deus para a sua vida específica, tá? Eu, pastor, não sou intermediário da parte de Deus para a sua vida específica. Eu sou alguém capacitado por Deus para anunciar a revelação do texto bíblico para você, para que você seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. É um recado de Deus para você? É. Mas Deus não fica buzinando no meu ouvido, tipo, ó, fala para fulano isso, fala para fulano aquilo, fala para fulano aquilo outro. Tá? Esse tipo de coisa como é que é, irmã? A da semana passada? O espiritólico, né? O espiritólico é o jeito de ser evangélico brasileiro, né? Essa confluência entre espiritismo e catolicismo, que a gente faz esse amálgama aí, e aí o pastor Saião é que diz isso, né? O pastor Luiz Saião é que diz que o evangélico é espiritólico, né? Então a gente tem essa coisa meio mediúnica, né? De um indivíduo que recebe o oráculo divino para você, e aí tem essa coisa do sacerdote, que é esse intermediador, né? Como se você tivesse que se confessar para mim, para levar as suas confissões para Deus. Então essa confusão que a gente faz cria na gente umas percepções equivocadas. E o texto bíblico não dá muito fundamento para essas coisas, tá? O último argumento deles é: a evidência histórica aponta para a cessação dos dons e sinais na igreja após o primeiro século. Aquilo que eu disse, historicamente falando, quando você olha os relatos históricos, não tem sinais de cura ao longo do segundo século, terceiro século, quarto século, quinto século. E à medida que e os outros sinais, alguns outros sinais vão aparecendo, tá? Mas eles vão diminuindo a sua função na medida em que a igreja vai se apoderando do cânon da Bíblia, do texto bíblico, tá? Então você vai vendo historicamente que isso vai diminuindo, tá? Então o argumento desses irmãos, dos sensacionistas, é nesse sentido. Eu quero só finalizar aqui apresentando uma terceira via, tá? Que seria o desvanescentismo, tá? Essa não é ainda uma via documentada, bem documentada academicamente falando, tá? Mas é uma via que é uma espécie de via média entre um e outro aí, tá? A terceira via entende que os dons não cessaram, mas à medida que a igreja se estabelece, se organiza, os dons de sinais vão perdendo a utilidade para o corpo, tá? Então, o desvanescentismo, tá, que é uma corrente que ainda está se organizando, né, um ou outro pastor até se afirma cessacionista, mas vai se afirmar cessacionista em termos desvanecentista, né? No sentido de que, à medida que a igreja vai se organizando, os dons de sinais vão perdendo a sua função. Mas à medida que a igreja vai para o fronte, né, de batalha, os dons de sinais vão se tornando mais presentes. Então, por exemplo, plantação de igreja em locais de acesso zero do evangelho. Normalmente as histórias são acompanhadas de alguns sinais, tá? Irmãos que conhecem missionários que atuaram em regiões onde o evangelho não havia chegado, relatam situações distintas, né? Situações diferentes, situações que fogem do comum, tá?
Então, há um entendimento de que na fronteira do arraial da igreja, os sinais ainda cumprem a sua função de confirmar a origem e a natureza divina do Evangelho e confirmar o avanço do Evangelho. Mas à medida que o Evangelho se estabelece, o acesso à revelação chega, não há mais necessidade de pessoas terem esse tipo de experiências, né? Então, à medida que, por exemplo, os irmãos que estão... Então, o irmão Silas comentou dos missionários que trabalham com índios, né? Então, o índio não tem acesso à revelação do texto bíblico, ele não tem acesso ao texto na sua língua, então ele não conhece o texto por completo. Muitos desses missionários vão relatar que índio tem sonho, um tem uma outra visão, algum tem uma experiência específica, que viu isso ou aquilo outro, e aí os missionários vão intermediando esse processo, tá? Mas à medida que o Evangelho chega e se estabelece e o acesso à língua se torna mais fácil, se torna desnecessário esse tipo de situações. Por isso que, às vezes, a gente tem essa dificuldade um pouco entre nós, né, de igrejas mais tradicionais, que a gente fica meio sentindo, será que eu estou fazendo uma coisa de errada, né? Porque eu leio o texto bíblico, mas aí, assim, Deus não se revela para mim, né? Uma coisa meio diferente, né? Eu não tenho sonhos, eu não tenho visões, talvez porque você não precise ter sonhos e visões, porque o texto bíblico está à sua disposição, tá? O próprio pastor reverendo Augusto Nicodemos, que eu citei anteriormente, numa das pregações dele, ele vai dizer assim, olha, se você quer saber a vontade de Deus, leia a sua Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus falando com você, leia a sua Bíblia em voz alta, entendeu? E você vai ouvir Deus falando com você. Então, há aqui uma percepção que às vezes a gente como a gente é meio mediúnico, né, o brasileiro ele é sincretista nesse sentido, a gente quer confirmar a nossa experiência por meio de coisas fora do comum, tá? Quando, na verdade, às vezes o texto bíblico está à nossa disposição e a gente não quer a ordinariedade de uma leitura constante do texto bíblico, do raciocínio, do entendimento, do estudo. Tá? Então, há uma série de percepções nesse sentido. Tá? Historicamente, nós, batistas, somos cessacionistas, embora há movimentos entre batistas pentecostais, batistas reformados, não, batistas pentecostais, batistas independentes, a Convenção Batista Brasileira Nacional, né? A Convenção Batista Brasileira Nacional, não é a Convenção Batista Brasileira, né? Porque a gente tem duas, né? CBB, Convenção Batista Brasileira, e a Convenção Batista Nacional. A Convenção Batista Nacional é pentecostal, tá? Foi um racha que aconteceu lá na PIB de Niterói, formou-se a Convenção Batista Nacional, então ela é uma igreja continuista. Então, na tradição batista, você vai ter os dois grupos, embora a grande maioria esteja do lado ali dos cessacionistas, entendendo que os dons de sinais cessaram ao longo do tempo. Mas a gente vai voltar aos dons de sinais, lá na penúltima aula, a gente vai falar sobre os dons de sinais e dom de língua especificamente, vai fazer um novo estudo sobre isso. Então, eu peço que você aguarde cenas dos próximos capítulos para a gente tratar desse tema. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sei que eu falei bastante, né? São quase 10 para meio-dia já. Mas se tiver alguma dúvida aí sobre dons e funções, a gente ainda pode tirar alguma dúvida aí. Se não, nós vamos orar, tá? Eu só preciso que você guarde na memória, tá? O propósito primordial do dom, que é o crescimento e desenvolvimento da igreja. Isso você precisa guardar. E você foi capacitado com o dom para auxiliar o crescimento e desenvolvimento da igreja. Pastor, como é que eu descubro meu dom? A gente vai falar sobre isso na última lição, mas de qualquer forma, até lá, para você não ficar aí no limbo, né? Uma dica que eu sempre dou é o seguinte: olhe para as necessidades da igreja. Onde tem necessidade, existe a demanda de um dom, tá? Existe a demanda de algum serviço, existe a demanda de algum tipo de participação. Então, converse com Deus, fale assim, olha Deus, a igreja está precisando disso. O Senhor, que é o dono dos dons, se o Senhor quiser, me capacita para essa situação e eu vou servir lá, tá? A gente tem uma tendência de achar que vai chegar uma cartinha dos céus para a gente, dizer assim, o seu dom é tal. E aí agora sim você vai chegar para o pastor e dizer assim, pastor, recebi minha cartinha de Deus dizendo que meu dom é esse, aí me encaixa em algum lugar.
na grande maioria das vezes, tá, o seu dom você vai descobrir no serviço, tá? No dia a dia da igreja, na labuta, se envolvendo com as necessidades da igreja. Tá? Então, procure as necessidades da igreja, envolva-se, e à medida que você vai caminhando, você vai dizer, pô, está fluindo, não está fluindo, está dando certo, não está dando certo, sou capacitado para isso ou não sou capacitado para isso. Certo? Mas a gente vai ver isso com mais calma lá nas últimas lições. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor capacitou o teu povo com dons e talentos para que a gente possa servir a igreja, servir ao próximo, nos dando condições de demonstrar ao mundo a natureza da igreja. Por isso pedimos agora que o Senhor nos ajude a entender tudo que foi estudado e coloque em nossos corações o que precisamos aprender para que possamos ser moldados à imagem e semelhança de Jesus e assim servirmos melhor o corpo de Cristo e anunciarmos o teu evangelho onde quer que estejamos. Guarda-nos, leva-nos em paz aos nossos lares, traz logo mais à noite para estudarmos novamente a tua palavra, através ali da carta de Paulo aos Gálatas, que nós sejamos compelidos a nos amoldar cada vez mais à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos em paz. Muito obrigado pela participação de todos.